E aqui a escola de psicanálise, ela é EPE, Escola de Psicanálise Estrutural. O estrutural aqui não está à toa. Quem inventou essa palavrinha estrutural é o Saussure. Ou seja, na verdade, se a gente falar Escola de Psicanálise Estrutural, é a escola de psicanálise, né, baseada no Saussure, baseada na linguística, que deu luz à antropologia estrutural, que é a antropologia do Lévi-Strauss, que depois vai dar luz à psicanálise estrutural. A psicanálise estrutural é um apelido que a gente pode dar para a psicanálise lacaniana. Ou seja, uma escola de psicanálise estrutural é uma escola de psicanálise lacaniana. E uma escola de psicanálise estrutural / lacaniana é uma escola que pede para os seus alunos, né, não ficarem só estudando a psicanálise freudiana ou os autores da psicanálise. É muito importante na formação de um psicanalista que ele tenha acessos e estudos, ou seja, não é que ele precisa ser formado, gabaritado, não é esse o ponto, que as pessoas já querem o fim, né? Não, mas que ele tenha uma curiosidade, um interesse nessas outras matérias das humanidades, ou seja, uma certa curiosidade sobre por que falamos o que falamos, por que existe o sotaque, né? Por que o paulistano tende a comer o S, né, nas concordâncias nominais? Ou seja, essa questão, por que falamos dessa forma? Por que falamos desse jeito? Por que temos essa cultura? Por que pensamos desse jeito? Porque essas são questões que a análise vai trazer para você, né? Ou seja, quando você começa a praticar a psicanálise, você começa a escutar um outro ser humano, faz você filosofar. Se você for, por exemplo, está aqui, você está fazendo esse curso aqui e daqui a pouco você vai estar estagiando, ouvindo as pessoas. E você vai ouvir as vidas e as histórias e tal, como elas pensam, como elas não pensam, como elas sofrem, como elas não sofrem, como elas se divertem, como elas falam. E isso necessariamente, você não precisa ser filósofo para ser filósofo. Para o livre pensar, basta pensar, já dizia Milor Fernandes. Ou seja, isso vai fazer você pensar, você é analista. Você é analista que acha que só com Freud vai atender muito bem. Vai atender bem, não estou dizendo que vai atender mal, não. Mas você vai se pôr para pensar sobre a coisa. E aí o lacanismo entra como uma luva para te ajudar a pensar essas coisas. Então, por que a psicanálise do século XXI, mundo afora, Uruguai, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, né, na Argentina, França, em outros tantos lugares, autores contemporâneos, né, ou seja, filósofos que a gente está observando por aí bastante famosos, né, o Zizek, né, o Slavoj Zizek, é um lacaniano, ou seja, por que está todo mundo lendo Diabos do Lacan? Né, seja para fazer seus trabalhos de filosofia, seja para fazer seus trabalhos das suas áreas de pesquisa. Porque o sujeito o Lacan faz a gente pensar a seguinte questão, que essa é a grande questão lacaniana: por que eu penso isso que eu penso? Por que eu falo isso que eu falo? Por que eu vivo como eu vivo? Obviamente, essa questão lacaniana, porque eu penso como eu penso, porque eu falo como eu falo, porque eu vivo como eu vivo, é uma questão socrática. Ou seja, Sócrates foi morto, né, ele foi condenado e morto, né, se você tiver acesso à história do Sócrates, nos diálogos platônicos. Por que mataram Sócrates? Né? Só porque ele era feio? Porque ele é notoriamente feio, um sujeito muito feio. Né? Não é porque ele era feio, porque tinha muita gente feia em Atenas. Mataram Sócrates porque ele perguntava demais. E aí, qual foi a acusação contra Sócrates? Ele está desvirtuando a juventude, a não acreditar mais nos deuses, o que é uma mentira e ao mesmo tempo é uma verdade. Ou seja, ele não estava questionando não acreditar mais em Atena ou em Zeus, mas ele estava questionando por que acreditar em qualquer coisa. Ou seja, Sócrates, estamos falando isso aqui há 4 séculos antes de Cristo, foi morto por algo que o Lacan vai retomar. Ou seja, Lacan não foi morto, né? Ainda bem, vivia numa república francesa mais ou menos liberal, que permitia ele questionar isso, né? E vivemos numa sociedade mais ou menos assim, que permite a gente questionar isso. Eu queria com essa fala que você entendesse a riqueza da proposta lacaniana. Não é só psicanálise, ele parte da psicanálise, ele parte da filosofia, ele parte da linguística, ele parte de todo esse cabedal de conhecimento, etc. Mas o fundamental dele, ele quer da gente uma coisa muito simples. Por
por que diabos eu vivo desse jeito? Por que eu acordo essa hora? Por que eu durmo aquela hora? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que eu sou psicanalista? Né? Por que eu arrumei essa roupa? Né? Ou seja, por que diabos perdi o cabelo tão cedo? Será que é genética? Né? Será que não? Quais são os estudos sobre... Que o indivíduo volte a ter uma curiosidade sobre si, sobre a própria vida. E pare de viver no automatismo mental. Quem vive em automatismo mental é psicótico. Doido, que é doido no manicômio, se você puder ir no manicômio, aí você vai no manicômio e vai com um enfermeiro lá, o psiquiatra, quem tiver ao seu lado, que acompanha a rotina dos psicóticos. E ele vai te falar, vamos dizer, o psiquiatra vai te falar o seguinte: todos eles têm rotinas. E eles odeiam que mexam na rotina deles. Odeiam. Se você mudar o horário do almoço no manicômio, meu amigo, você vai ter uma rebelião. O bagulho vai ficar louco. Ou seja, olha que interessante. O psicótico, ele vive de maneira automática. Ou seja, ele chama-se automatismo mental. Lacan vai fazer um paralelo com o nosso neurótico. Não, nós aqui. Ele, inclusive, Lacan. Né? Ou seja, com o nosso automatismo mental. O neurótico acha bonito fazer as coisas sempre igual. Ele acha legal as coisas ficarem sempre iguais. E Lacan vai denunciar isso dizendo, será que isso é neurótico? Ou será que isso não é uma verdadeira psicose? Uma loucura? Mas como é uma loucura coletiva, né? Uma loucura às 7h30 da manhã, tá todo mundo no ônibus lotado, né? Aí, como é coletiva, a gente vai achando que talvez não seja tão doido assim. Talvez não seja tão psicótico assim. E aí vamos cunhar um termo, psicose coletiva, né? Ou seja, são questionamentos, tá? Então, para a gente encerrar essa primeira etapa,